A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje se inicia mais um ano, primeiro dia do ano, onde muitos estiveram aí nas baladas, nos comes e bebes. Graças a Deus, muitos reconhecendo a importância da presença de Deus foram para a igreja. E um desses é esse que vos fala, né? Que há 28 anos eu particularmente tomei uma decisão na minha vida. Eu não passo o Réveillon que não seja na igreja. Qual o motivo, Alberico? Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, para a gente reconhecer o Senhor todo santo dia em nossas vidas. Lembrar dele, reconhecer que os olhos dele estão sobre a nossa vida e que não podemos esquecer deles. Mas o que acontece no dia a dia? Os homens têm ficado desapercebidos sobre isso e procuram geralmente praticarem suas ações, e com isso vem a manifestação dos seus erros, comete erros aqui, comete erros ali, mas o Senhor sempre nos chama a atenção para a gente lembrar dele. E quando eu lembro dele, eu desejo saber qual a vontade dele. E quando eu busco saber sobre a vontade dele, eu entro num patamar maravilhoso. Ele se coloca à minha disposição. Por quê? Porque ele não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com ele. Ele deixou bem claro: eu honro os que me honram. Os que me buscam, me encontram. Você entendeu o que eu, particularmente, um dia entendi isso? Lá no início. Porque lá no início que eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, puxa, quantos anos eu passei o Réveillon em baladas, com famílias, bebendo, fazendo isso, principalmente em baladas, fazendo algo que não agrada a Deus, que o ser humano é assim. O ser humano, na noite de Réveillon, ele sempre, o intuito da carne dele é procurar o quê? Satisfazer a carne. E por isso que acaba indo para a orgia, acaba indo para a prostituição. Só que um detalhe, e aquele ser humano que está ali no erro, eles vão lá desejar feliz ano novo, irmão, feliz ano novo, fulano, Deltrano, coloca nas redes sociais, feliz ano novo. A Bíblia nos ensina aqui, eu venho aqui compartilhar uma palavra para ti, a Bíblia nos ensina como a gente vai ter um ano abençoado. Deuteronômio 28. Por que eu falo Deuteronômio 28? Que foi uma ocasião que Deus tinha escolhido um povo que estava 430 anos no Egito, escravos. É o que, é o que acontece com muitas pessoas. As pessoas estão escravos da prostituição, escravos dos vícios, escravos na vida sentimental. Olha, eu conheço tantos homens assim, tantos homens que a mesma história não está feliz sentimentalmente. Por exemplo, ontem, é incrível, eu fico impressionado como Deus trabalha em mim. Ontem eu saí daqui, ó, fui fazer compra no supermercado, açaí, e lá eu vi um rapaz. E aí eu passava, fala, varão. Ele não respondia, que ele estava com um fone de ouvido. E aí fiz minhas compras, e lá quando eu estava saindo, ele saiu junto comigo. Aí ele encostou assim, junto com outras pessoas, e começou a comentar, porra, pra você ver, meu rapaz, como aqui é barato. Eu falei, verdade, varão, é verdade. Aí começamos a comentar. Aí eu peguei e fui pro carro. Quando eu terminei de colocar as compras no supermercado, dentro do carro, o Espírito Santo dá carona para ele. Eu senti vontade de dar carona para ele. Aí eu peguei o carrinho, fui devolver pro lugar onde é que fica. Aí eu cheguei e falei, varão, tá precisando de carona? Tô indo aqui pra Vila Maria e tal. Ele falou, não, eu tô indo pra Moca, eu tô indo pro Carrão, alguma coisa assim. E aí, vi que ele falou não, né? Eu falei, "Ixi, era pra mim andar direto." E realmente era estranho. Um estranho chegar
uma pessoa e oferecer uma carona, né? Principalmente o homem. Aí eu falei assim, varão, eu vou ser sincero com você. Eu estava ali para entrar no meu carro e ir embora. Aí o Espírito Santo pediu para mim, eu vim aqui te oferecer carona. Mas eu pelo menos tentei, né? Aí o senhor que estava, eu acho que é cristão, falou, vai meu rapaz, é de Deus, vai meu rapaz. Aí eu falei, ó, fica a teu critério. Eu não, eu preciso de um detalhe, eu não vou para onde você vai, então eu posso te levar lá na tua casa. Se é Deus que está falando, eu sou obediente. E resultado, eu quero. E foi. Olha, eu não sabia o que o senhor estava reservando para mim, para aquele rapaz. Estava assim, rapaz perdido, rapaz divorciado, rapaz está andando aí de qualquer. Só que tem uma mãe que ora. Uma mãe lá no interior da Bahia que ora por ele. E aí fomos para casa dele, a gente foi, eu cheguei lá, voltei ele, falou assim, Varão, eu não posso entrar na tua casa para fazer uma oração? Só que eu não sabia o que Deus estava reservando lá dentro da casa dele. E lá entramos, assim, era tipo, parecendo uma chácara. E ele mora lá no fundo, tal, entramos na casa meio bagunçada. Ele falou, irmão, não olha, não repara não, eu moro aqui com minha filha, assim, eu falei, sem problema. Aí quando eu cheguei lá na cozinha, eu comecei a falar de Jesus para ele, tal, e ele começou a revelar que a mãe dele ora por ele, tal, e eu falei assim, varão, você é muito rebelde. Assim, meti a lei. Aí eu falei sobre sexualidade, falei o que os homens passam, tal. Aí ele falou, irmão, você quer um banana? Aí me deu uns cachos assim, imensos de banana, botou dentro do saco que lá no terreno tem pé de banana. Eu falei, rapaz, e resultado, eu ofereci, você quer aceitar Jesus como seu salvador, meu irmão? Porque Deus, ele quer andar assim, ó, doente, assim, numa situação precária. E aí eu falei assim, olha, eu estou aqui porque é resposta de orações de muitas pessoas, não só a sua mãe. E aí no final eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele falou, quero. Aí fizemos uma oração. Rapaz, foi algo tremendo. Foi algo tremendo. A gente se abraçou ali, deu um beijo no rosto dele. Tava... E aí, como é que você está sentindo? Eu falei, rapaz, estou outro. Aí saímos, e olha que surpresa. A Glaucia estava procurando determinada folha para fazer chá já há um bom tempo e a gente não achava. Depois, quando a gente estava saindo para ir embora, ele falou, irmão, aqui, ó. Eu falei, rapaz, a Glaucia está procurando isso aqui, então não sei o quê. Ele falou, leva, irmão. Aí levei babosa, sabe assim, um pé de babosa para fazer suco. Levei as ervas que a Glaucia precisava. Eu falei, meu Deus, como o senhor é? Para honrar uma oração de uma mãe, o senhor cria, eu falei assim, varão, você nunca mais vai me esquecer, né? Eu quero que você ligue para tua mãe e fale, mãe, aconteceu, eu conheci um doidinho. Sabe assim? É assim, ele foi até o carro comigo, colocou as coisas lá e eu vim embora. Aí eu vim embora tão maravilhado. Só que o Espírito Santo fez aquele rapaz entender que a vida dele estava bagunçada, sabe por quê? Porque ele não está na prática dessa palavra aqui. Se eu for contar aqui um monte de testemunho que eu vivo aí, meu irmão, olha o que diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Aqui é uma Bíblia católica, tá? Aqui diz assim, ó. Você obedece de fato ao Senhor, seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. O Senhor teu Deus tomará você superior a todas as nações. São essas as bênçãos que virão sobre você e acompanharão se você obedecer ao Senhor seu Deus. Outra tradução diz assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará em todas as nações da terra. Meus irmãos, sabe o segredo de Deus? Porque o ano será abençoado se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, se a presença de Deus estiver sobre a tua vida. Se não estiver, meu irmão, quem vai estar presente na tua vida? O diabo e seus demônios. É o que acontecia com o povo de Israel. Eles ficaram 430 anos longe do Senhor e padeceram. O inimigo, em vez de ter a presença de Deus, o inimigo que estava presente na vida deles, e escravizaram eles. Como se você analisar a tua vida agora, Rodrigo,
realmente meu ano foi uma desgraça. Meu ano eu não tive sucesso em nada. Então, porque você estava sob o peso dos inimigos, meu irmão, na tua alma. Mas o Senhor nos dá o segredo que, se eu atentamente ouvir a voz dele e decidir praticar, porque um detalhe, olha por favor, o homem, o que eu aprendi? O homem, quando decide obedecer a palavra de Deus, há um conjunto da vontade do homem e a vontade de Deus. Como assim? Jesus, quando o leproso chegou e disse assim, se tu queres, Senhor, limpa-me. Jesus estendeu a mão e disse assim, quero. Olha que interessante. Se tu queres, ele falou assim, se tu queres, ou seja, a gente aceitar a vontade de Deus na nossa vida, só que tem coisa que você tem que consultar, Senhor, se tu queres fazer isso na minha vida, e aí o Senhor prova, eu quero. Em outras palavras, eu vou ser mais objetivo, não dizer aqui. Quando você decide obedecer à vontade de Deus, entra em questão a Ele para te ajudar a você conseguir obedecer. Você não vai ficar dependente simplesmente da tua força, mas sim da tua razão, dos teus sentimentos para com o Senhor. Por isso que eu falei para você que há 28 anos eu passo o Réveillon e ali, minutos antes, ali a gente se humilha diante do Senhor, fala, Senhor, até errei, assim, mas em nome de Jesus me perdoa. Você se conserta, você se santifica antes da passagem do Ano Novo e inicia os primeiros minutos na presença do Senhor, mas dizendo para o Senhor, Senhor, me ajuda a obedecer a tua palavra. Muitos aí não conseguem obedecer, sabe por quê? Porque estão dependendo da sua própria força. Chegam até a falar para mim, falou, Obelico, é difícil servir a Deus. Não, meu irmão. Haverá uma dificuldade de a gente servir a Deus quando não houver um querer. Como o pastor falou ontem à noite, que tem pessoas que têm preguiça de fazer determinadas coisas. Mas sabe por quê? Porque ele não gosta de fazer aquilo. Tá me entendendo? Mas quando você gosta de uma coisa, você fica até noite sem dormir. Você quer assistir um filme que você gosta aí, ó, você fica, o sono vai até embora. Sabe assim? E você, quando Deus pede algo para você que vai ser bom, por exemplo, por favor, eu agora esses dias aí, ó, eu estava fazendo uma campanha de jejum. Quando foi agora no último dia, que era para finalizar, a minha carne pedia, não faça. Não termine esse jejum. A minha carne pedia. E ali minha razão falou, não, eu vou terminar. E terminei. Foi algo glorioso. Meus irmãos, tem que entender, Deus, quando você decide, você ali, no seu entendimento, você fala assim, eu quero obedecê-lo. Aí ele te dá estrutura. Seja no jejum, ele te dá estrutura para orar. Por exemplo, a oração. Se você decidisse fazer um compromisso com o Senhor, me acorda de madrugada todo dia a partir de hoje para falar contigo. Aí ele vai dar estrutura, ele vai te acordar. Porque muitas pessoas não acordam, sabe por quê? Porque fica dependendo da sua própria estrutura. Se eu acordar, eu vou orar. Sim. Esquece de apresentar diante de Deus, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo acordar para orar. Então me ajuda. Aí o Espírito Santo te acorda. Como me acorda aqui. 3h pouca da manhã é batata. Quando eu vou ver no relógio, 3h pouca da manhã. É ele que me acorda. E às vezes dormi pouco. Você está me entendendo, irmão? Então ele está falando aqui, ó. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado. Há uma observação, tendo cuidado. Aí entra uma questão de você, Senhor, eu quero obedecer. Eu quero que o Senhor fale para mim, que o Senhor não me deixe confundido. E aí o que vai acontecer? É que as bênçãos correrão atrás de você. A Bíblia está dizendo aqui. Aí ele diz assim, ó, será abençoado o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, mais a cria de tuas vacas e a prole de suas ovelhas. Será abençoado o seu cesto e a sua amassadeira. Será abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Meus irmãos, é o próprio Deus que está dizendo, você será abençoado. Se você o quer, der ouvido
a voz de Deus. E, por favor, analise aqui no seu ano. Quantas vezes você acordou e você ignorou a voz de Deus e deu ouvido à voz da sua carne? Eu prometi para um rapaz aqui, eu descobri que ele tem 50 e poucos anos, mas eu acho que ele tem problema. Ele teve problema de depressão. Aí ele falou assim, uma vez ele falou assim, irmão, eu nunca falei isso para pastor nenhum, mas para o senhor eu falo. Eu tenho uma fraqueza, eu me masturbo muito. E eu não quero continuar desse jeito. Eu falei, varão, qualquer dia eu vou na tua casa pra gente conversar. Aí eu encontrei com ele no supermercado várias vezes. Ó, a gente vai conversar, viu? Quando foi essa semana, eu, falei, eu tava de folga, eu falei assim, eu vou lá na casa dele. Aí eu tinha que levar umas roupas para ele. E aí eu fui, e engraçado, o Espírito Santo me fez entrar lá no ambiente onde ele mora, e eu evangelizei algumas vizinhas dele, que eu não tinha encontrado ele, que eu tava batendo em casa errada. Aí de repente, quando eu vi que não, ele aparece, ele é grandão, né? E ele tava saindo, a gente saiu e fomos conversar. E ele desabafou comigo. Ele desabafou que realmente é um menino solteiro, a carne se manifesta, só que ele foi eu joguei todas as revistas pornô fora. Só que essa semana eu passei por um problema muito sério. Eu fiquei tão revoltado, Alberico. E fui lá e e falei, eu vou lá para casa e eu vou fazer isso. E lógico, a gente sabe que o homem, quando ele está nervoso, o sexo faz ele acalmar. Você tá me entendendo? E eu falei, varão, você deu ouvido pro diabo. Sério, irmão? Pois é, você deu ouvido pro diabo. É o diabo, o diabo cria uma situação na tua vida, na vida da gente, para quê? Para ver a gente até revoltado contra Deus. Mas quando você lembra, porque a Bíblia fala bem assim, ó, o Senhor é meu refúgio. O homem que lembra da palavra, o homem que busca o Senhor, até na adversidade. Acontece aqui comigo diversas vezes, estou passando dificuldade, eu vou para a rua. E lá na rua eu vou orando, vou cantar um louvor. Aí eu percebo que o Senhor trabalhando em mim. Você está me entendendo? E já aconteceu de eu fazer as mesmas coisas que esse rapaz fez, de um momento de fragilidade, eu acabei indo para o pecado. Aconteceu. Aconteceu isso. Nós somos homens. Só que um detalhe, hoje eu estou mais maduro. Cada dia que você anda com o Senhor, que você decide andar com o Senhor, você amadurece a respeito disso, meus irmãos. Você compreende que realmente no momento de tribulação você tem que buscar a Deus. Você tem que louvar a Deus. Eu estava vindo Carrefour essa semana. Que coisa gloriosa. Eu peguei, parei, eu lembrei do hino. Eu parei, puxei, botei o hino no meu celular através do YouTube. E a letra do hino. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tuas mãos em toda a caminhada, seguirmos juntos em direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo. Eu falei ali e eu chorava, chorava. Em seguida começou a vir um monte de homens. E eu corri atrás desses homens. Varão, ó, Deus tá aqui. Tá bom, irmão, tá bom, irmão. Eu falei, gente, como é que pode, rapaz? Eu tava passando por lutas. De repente eu decidi louvar o Senhor ali, parei na rua e eu vi ali, ó, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, aleluia. Isso me deu fogo, ele derramou em mim um fogo, é tanto que eu comecei atrás das pessoas assim, falei, varão, você está indo na igreja? E todos que eu conversei estavam precisando ser orientados. O próprio Deus organizou aquele encontro. Você está me entendendo? Por isso olha, eu saio para o supermercado para trabalhar para alguma coisa. É batata. O Senhor me traz almas aí, ó. Tanto na igreja ontem, eu falei, Senhor, quantas almas eu evangelizei esse ano. Foi tantas pessoas que o Senhor me trouxe. Esse ano eu evangelizei. Estava assim, meus irmãos. Mas isso aqui não é para a glória de Deus, não. Deus tem um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na tua vida.
E você terá um ano abençoado, meu irmão. Só que ele não está prometendo que te dá um ano de paz. Você vai ter lutas. Só que se você obedecer a palavra de Deus, ele vai te exaltar, meu irmão. E ele não tá prometendo pra te exaltar só aqui em São Paulo, na Bahia ou aqui. Ele tá prometendo exaltar onde você for, em todas as nações da terra. E olha que em abril eu passei por diversas cidades na Espanha, no interior da França. Eu fui para Paris, eu e a Glaucia. Em todo lugar eu vi a mão de Deus, meu irmão. Em todo lugar que eu fui, eu vi o carinho das pessoas, ali as pessoas paravam, não falavam nem a nossa língua. Não, aqui, ó, vamos te ajudar. Onde é que o senhor quer ir? Assim, assim, assim. Eu via, sabe assim? Em todo lugar. Essa palavra é tão verdadeira, mas também tem um trecho aqui, ó. Tem um trecho aqui, ó, que se você não der ouvido, olha o que acontece aqui, ó. Contudo, se você não obedecer ao Senhor, seu Deus, não colocando em prática todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno hoje, olha o que vai acontecer. Virão sobre você todas essas maldições e atingirão. Você será maldito na cidade e maldito também no campo. Maldito será o seu cesto e a sua maçadeira. Você vê que as coisas que Deus promete lá te abençoar, aqui se torna ao contrário. Quando você não der ouvido, virão sobre ti e alcançarão todas as maldições. Tem um rapaz aqui, ó, que eu estou cuidando, eu descobri os irmãos dele são pastores. Aí o bicho tem um coração tão duro. Ali a gente ajudando, a gente sabe assim, suprir a necessidade dele. Eu falei para esse varão, vamos passar o ano novo na igreja. Não, meu pai morreu com tanta idade e não frequentava igreja nenhuma. Por que eu vou frequentar? Eu vou lá para Paulista. Eu falei, vai, rapaz. Vai, engraçado que aquilo ali, ó, endureceu meu coração. Deixa eu explicar uma coisa para ti, meu irmão. Por favor, a palavra de Deus diz que se eu rejeitar a disciplina dele, eu serei rejeitado por ele. As pessoas não entendem por que alguém te promete alguma coisa para você e de repente não cumpre. A bênção não vem para a sua vida, sabe por quê? Porque Deus está te rejeitando. Mas ele não está te rejeitando com raiva de você. Ele te rejeita porque você, em primeiro lugar, rejeita ele. Você está rejeitando a disciplina de Deus. Aqui, ó, duas partes de Deuteronômio 28. Quando você obedece, quando você pelo menos deseja obedecer, você toma atitude, e quando você despreza. Esse menino aí, ó, Deus queria entregar para ele muita coisa. Até o irmão dele me ligou aqui, passou uma mensagem para mim ontem, que é pastor. Ele falou, irmão, eu não entendo. Deus está oferecendo, o cara está desempregado, Deus está oferecendo fulano que quer que ele tome conta do bar, mas ele prefere não praticar. Mas sabe o que é isso? Satanás já está entrando na vida dele e ele está rejeitando. Em compensação, ontem encontrei um que também estava com problema, só que foi humilde. Falou, irmão, realmente, eu nunca consegui aceitar Jesus como meu Salvador. Sabe entendendo? Mas o Senhor criou uma situação, porque eu falei assim, varão, você acha normal um cara doidinho como eu aparecer na tua vida, te dar uma carona, um estranho, e você entrar no meu carro e chegar. Onde é que você imaginou que estaria um homem estranho dentro da tua casa? Se você parar para pensar, se não é Deus, e aqui, ó, não aconteceu nada estranho. Ao contrário, aconteceu coisa gloriosa. Olha que coisa. A gente ali buscou a presença de Deus. Você está me entendendo? Não fizemos nada de errado. Em compensação, Deus está tentando entrar na vida de um outro e o Senhor está rejeitando. Por isso que a Bíblia fala bem assim, que quem não dá ouvido à voz de Deus será rejeitado por ele. Tem muitas pessoas que estão sendo rejeitadas e não sabem. Tem muitas pessoas que estão em uma situação, por quê? Porque não é que Deus está rejeitando ele. Em primeiro lugar, Deus ele age na nossa vida conforme as nossas atitudes. Se você despreza ele, você será desmerecido. A Bíblia fala isso. Você será desmerecido. O que é isso? Deus não deixa de te amar.
mas aquilo que ele queria te dar de bênção não vem, ele dá para outro. Ó, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que Deus tira do pecador para dar para o justo. Deus tira do pecador para dar para o justo, varão. E quem é os justos? Fiéis. Então aqui o Senhor está dando a receita para mim e para você, como a gente vai ter o ano abençoado. E, meu irmão, eu não tô aqui falando para você, Alberico, você passou o ano aí pecando. Ele não está chamando nenhum santinho. Ele está chamando nós, errantes, homens errantes. Você pode ouvir essa palavra e em seguida botar o joelho no chão e falar, Senhor, realmente, esse ano aí, ó, só fiz besteira. Me prostituí, menti, me enganei, já fiz um monte de coisa. Mas em nome de Jesus, me perdoa. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Eu cometi erros diversos, mas eu quero acertar, eu quero ter um ano abençoado. E aí vem a receita, meu irmão, de você ter um ano abençoado. Por favor, eu cheguei ontem, eu falei, Senhor, um ano atrás eu estava aqui. E eu me lembro que um ano atrás, no culto, eu estava com infecção no estômago. Eu estava sentindo dores, vomitando. E naquela noite, no último instante ali, antes da meia-noite, o Senhor me curou. Aí eu pude comer, sabe assim? E se passou um ano, até aqui o Senhor cuidou de mim. Eu estava ali com a Glaucia, ali com o povo de Deus, adorando o Senhor. Está me entendendo? Meus irmãos, Deus honra os que honram Ele. Então, se você, não importa quem você, não estou falando de religião, não, não importa se você hoje, você falar, Senhor, realmente, eu não quero ter o mesmo ano. E outra coisa, tem profecias aí, ó, que vai acontecer coisas terríveis na terra. E Deus está, nessas profecias, Deus está prometendo livrar os seus. Quem são os seus? Os que decidiram andar com Ele, os que decidiram buscar Ele. Então você aí aproveita agora, toma atitude, meu irmão. Toma atitude para buscar o Senhor. Toma atitude para desejar. Fala, Senhor, eu quero obedecer, me ajuda. Me ajuda a obedecer a tua palavra. Tira de mim tudo que não te agrada. Se é demônios que tem me prendido, me liberta, Senhor. Me liberta da prostituição, me liberta desse desejo aí que eu sei que não provém de ti. Faça isso, meu irmão. E clame em nome de Jesus Cristo. O grande Yahvé irá mudar a tua vida. O grande Yahvé irá transformar toda a situação. E você vai chegar no final do ano, meu irmão. Se Jesus não voltar, você vai chegar no final do ano dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso que eu venho aqui, ó. Em vez de eu estar desejando um feliz ano novo, você sabe o quê? Eu desejo, pratica a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. Mas para você praticar, você tem que conhecer. Então vai para a igreja. Agora eu mudo. Em vez de desejar, vai para a igreja. Vai ler a Bíblia. Vai orar, varão. Vai orar, varão. Em nome de Jesus, vai fazer isso. Que assim você terá um ano abençoado. Seus dias serão diferenciados. As lutas vêm, até os desertos virão, mas o Senhor será contigo em tudo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ó, beijo no teu coração. Se eu tivesse aí, dá um abraço. Não é assim? Dá um abraço em ti. Olha, receba. Eu sempre oro por vocês. Eu sempre oro por vocês. E desejo o melhor para você, para tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo.